Olá meninas, tudo bem? Eu estou usando aqui na nossa aulinha hoje o EVA verde água de 1,5 mm. Estou usando o stencil número 604 da coleção nova Janaína Cordeiro, tá bom? É a suculenta Panda. Ó, número 604, o EVA verde água de 1,5 mm. Se você não tiver ele, pode ser o verde cítrico, o verde mais escuro. Estou usando aqui a tinta branca. Vou passar em todas. Aqui você pode passar uma camada generosa, mas sem encharcar o pincel para não borrar, tá bom? Deixa eu dar uma diquinha para vocês enquanto eu vou pintando aqui, vocês vão dando uma olhadinha. Quando você terminar de usar o seu stencil, você não precisa ter muito trabalho para limpar, não. Você pode colocar num paninho molhado, detergente e passar, ou sabonete líquido, né? Passar num paninho molhado em cima, ou se você tiver aquele lencinho umedecido, aquele mais frajuto que tem, que vende na lojinha de R$1, que vem com bastante líquido, bastante sabão, você passa ele em cima, que ele tira até de um dia para o outro. Então, se você pintou, de repente guardou e tá lá com um stencil que você não consegue tirar aquela tinta de cima, você vai lá, coloca o lencinho umedecido em cima dele e deixa um pouquinho. Ele vai amolecer, depois você esfrega, né, com suavidade para não estragar o stencil, vai sair tudinho, tá? Uma diquinha para vocês para estar limpando e conservando o stencil. Bom, eu pintei todas de branquinho, tá? Vou segurar aqui e dar uma levantadinha para vocês verem. Olha que graça que fica. Que lindo! Aí agora, com a tinta verde oliva, tá? Eu não sei se vocês conseguiram ver aí, mas é a tinta verde oliva. Eu vou passar por cima desse branco, bem de leve. Aí aqui eu vou dar uma esfumaçada mesmo, não vou carregar o pincel como eu carreguei de branco, tá? Eu vou passar por cima, sempre de baixo para cima, ó. Sempre fazendo esse movimento. De baixo para cima, puxando a tinta, né? Porque a hora que eu coloco embaixo, ela carrega mais lá no fundo e ela vai me dar uma profundidade na flor, né? Na suculenta. Ela vai dar uma profundidade na suculenta e aí eu vou puxando para cima. E aí vai dando aquela esfumaçada, uma tinta entra na outra e vai ficando essa cor. Porque a hora que a gente esquenta o EVA, a tinta também muda um pouco a cor, né? Então, fica bem legal, porque a tinta dá uma mudada, ela seca por completo, né? E aí, fixa no EVA, fica uma cor muito legal. Como fica? Que fofura! Coisa mais linda, né? Lembra até aquela florzinha do Frozen, né? Se alguém tiver tema do Frozen aí, ó, dá pra pegar esse stencil aqui e fazer o fundo do caderno de Frozen com essa florzinha. Agora eu vou recortar, tá? A tesoura em pé, uma tesoura normal, eu vou tirando aqui assim, porque como a tinta eu acabei de passar, só pra não melecar a mão. Pra não borrar depois, né? Você vai cortando. E aí, começa a cortar pelaquela primeira que você pintou, que já tá bem mais sequinha, porque aí você não meleca a mão, não suja a pintura por cima.
Eu vou cortar só até essa partezinha que eu mostrei com a tesoura, ó. Ali, e aí eu giro o EVA para não ficar aquele picotado mastigado. Giro o EVA, abro a tesoura e corto. E aí você vai girando o EVA, tá? Você nunca gira a tesoura, porque senão fica aquele mastigado, aquele picotado feio, tá bom? Algumas meninas que estão iniciando, às vezes não conseguem cortar o EVA direitinho por conta que gira a tesoura, fica abrindo e fechando, girando a tesoura. Você vê que praticamente a tesoura não sai da posição e eu não fico mexendo ela. Eu guardo essa tesoura só para cortar EVA, tá, gente? Porque tesoura de EVA cortou tecido, cortou feltro, cortou alguma coisa, fica cega. Ó, fica assim. Esse miolinho aí no meio, vocês não precisam se preocupar, tá? Ó, esse miolinho aqui. Agora, a gente vai pintar do outro lado. Cortei todas, ó. Não mostrei cortando todas porque demora, né? Agora eu pego um caderno, eu tenho um caderno velho e eu gosto de colocar ele para fazer esses trabalhos para poder reciclar, né? A gente passa a tinta branca atrás, tá? Como a gente fez na frente, exatamente igual. Agora eu vou juntar assim, olha, as pétalas da minha suculenta, todas juntinhas. E vou passar o branquinho nas laterais, porque tem que dar esse acabamento. Na hora que a gente corta o EVA, fica a cor dele, né? Então, a gente tem que deixar tudo uniforme. E olha que prático, você já dobra ali, já pinta 5 folhinhas que tem nele. Deixa eu ver, 5 não, acho que é 6, né? Você já pinta as folhinhas ali, ó, com o branco mesmo. E aí, você já pinta atrás, pinta ali do lado. Pode passar, apertar um pouquinho ali o pincel. Abre, dá uma olhadinha onde ficou faltando. E aí, depois você vem pelo lado da frente, onde você pintou verde, e vai passando bem pouquinho, tá? É só para deixar uniforme ali e se por acaso borrar um pouquinho, na hora que você pintou as laterais, você conseguir deixar tudo uniforme, ó. Aí você dá uma passada, uma camadinha bem leve, ali no pratinho quase nem tem tinta, eu só esfrego ali, mas não tá cheio de tinta. E aí fica assim, ó, as laterais, a parte de cima. Aí você vem agora com a tinta verde, tá? O verde oliva. Deixa eu dar uma outra diquinha para vocês. Se por um acaso a sua tinta estiver muito dura, você vai lá, põe um pouquinho de água, chacoalha bastante, bastante o vidrinho para ela ficar mais líquida. E aí você consegue usar. Você passa nas laterais, ó, vai passar o verde, tá? Em todas as laterais, igual a gente passou o branco. Olha só como ficou. Eu vou até aproximar mais agora aqui para não ter tanta interferência. Olha como ficou a cor. Que cor linda! Ficou um acinzentado, né? Um verde meio acinzentado. Eu falo que é um verde... não é nem militar, né? É um verde exército, mais ou menos. Aquela cor de roupa de exército. Agora eu vou pegar
essa tinta, ela chama arandano, tá? O nome da cor dela é arandano. Mas se você não tiver, você pode usar a cor vinho, aquele vinho bem fechado. Você pode usar o marrom, tá? Bem fechado. E se você tiver um vermelho e não tiver nem o marrom, nem o vinho, você pode pegar o vermelho, pôr uma gotinha de preto que ele vai fechar a cor e você vai fazer esse detalhe. Ó, vou tirar as peças aqui para vocês verem. E aqui eu peguei um pincel bem fininho, qualquer pincelzinho que você tiver aí, e passei só nessa pontinha com muito cuidado, para ela não borrar as laterais, sabe? Não borrar a parte de dentro, nem o fundo. Aí você vai fazendo uma por uma, bem devagarinho. E não precisa apertar para pintar. Você vai passando, ó. Você viu que eu passei só por cima? Vai ter alguns pontinhos que ela vai pegar, outros pontinhos não. E é essa a graça dessa suculenta, por isso que ela chama panda, porque ela tem umas pintinhas na folha, na pontinha da folha, tá? E aí você pode juntar aqui como eu fiz, eu acho que fica até mais fácil. Você molha a pontinha do pincel e passa em cima, tá? Então, o nome dessa tinta é arandano, mas você pode usar o vinho, o marrom ou um vermelho, e aí você põe uma gotinha de preto, mistura, que vai dar uma fechada nesse vermelho, vai ficar legal, e aí você faz essas pontinhas aí, tá bom? Agora, vamos modelar. É muito facinho. Eu vou modelando folhinha, né? Pétala por pétala. Se você usar o ferro, pode ser, tudo bem. Pode ser na sanduicheira, pode ser na chapinha. Se você tiver soprador, também pode. Aí você vai pegar, ó, e só vai passar o dedo assim, bem levemente. Não puxa não, tá? É bem de levinho. Olha aqui, ó. Eu vou fazer em todas e vocês vão conseguir ver direitinho a diferença que fica. Mas é bem levinho. Vai colocando uma por uma. Ajeitei aqui, ó. Aqui essa não pegou direitinho pra vocês, mas a próxima já vai pegar melhor. É que às vezes na hora que a gente tá gravando, a gente tá tão entretida fazendo que esquece de posicionar a mão. Mas vocês vão ver direitinho. Você coloca os dois dedos, né? Dá uma encurvadinha nela e vai passando o dedo suavemente, ó. Os dois dedos e passa a mão suavemente. Você vai fazer isso em todas, uma por uma. A hora que for colocar, você engancha todas na mão assim juntinho, para elas não pegarem a quentura do que você estiver usando e elas não amolecerem, ó. Você vai fazer assim. Essa esponjinha é pro meinho. Se vocês não tiverem boleador, tá, meninas? Olhem como é que faz a frisagem. Frisagem não, a modelagem. Tá bom? Você só segura. Aí, agora eu junto todas, vou esquentar o fundinho dela, tá? O miolinho dela, a parte do meio. Só vou esquentar o fundinho e vou apertar com boleador. As pequenas, eu uso esse boleador pequeno. Se você não tiver ele, pode ser uma caneta ou um pincel que tenha o fundo pequeno. Para maior, eu uso o boleador maior. E aí, se você não tiver o boleador maior, pode ser aquele cabo do pincel mais grosso, pode ser alguma coisa que você tenha lá na cozinha que seja mais grosso, o cabo de algum utensílio, tá? Ó, aqui com a maior, dá pra ver direitinho, com mais facilidade, como é que eu faço. E aí, você pode usar, porque se você usar o pequenininho, um cabo pequenininho em todas, ela fica muito fechada. Você tem que acompanhar aquela bolinha que tem no meio, tá? Dá até pra fazer com o dedo. Você faz com o dedinho, depois faz com o dedão. Aí fica assim, tá bom?
Aí agora a gente junta todas e esquenta o fundinho. A gente vai fazer isso com todas, da menorzinha até a maior. Para as menorzinhas, o fundinho do meio ou é um boleador ou um pincel fininho, ou o dedinho mesmo, tá bom? E para maior, a gente põe esse boleador maior. Olha como fica. É como se você colocar o dedão ali. O dedão também dá. Olha, elas ficam toda levantadinha assim. A gente vai montar intercalando. Olha, praticamente já tá montada aqui, ó. Só que tem um truquezinho. A primeira, a menorzinha de todas, eu vou reservar. Eu não vou furar ela, eu vou deixar ela reservada. Eu vou furar só as outras no meio. Aqui eu tô usando o agulhão, mas você pode usar aí palito de churrasco, uma lapiseira, o que você tá acostumado a furar aí. O próprio araminho você pode usar para furar. Ó, já montei a flor, só não colou. Só não tá colada, mas tá praticamente montada, meninas, olha. Aí aqui eu vou usar um arame. Esse arame aqui já tá com fita, tá bom? Então, se você não tiver o seu arame encapado, você passa a fita floral, você faz uma pontinha, uma dobrinha nele e dá uma entortadinha. Igual quando a gente vai fazendo uma margaridinha, assim, que a gente dá uma entortadinha nele. Aí, eu vou pegar a segunda folhinha menor, né? São 5, ó. Eu vou pegar a primeira, eu reservo, pego a segunda que eu furei, passo o arame dentro. Passo um tiquinho de cola, tá, gente? Não põe muita cola. Vou abrir ali, ó, passo um tiquinho de cola só no arame e já dou uma encaixadinha, ó, encaixou. Um pinguinho de nada. Aí, eu coloco a terceira, intercalo, tá? As pontinhas, para dar um efeito mais bonitinho, ficar preenchido. Ó, e vou passando. Vi que ficou certinho, levanto uma pétala, põe uma gotinha de nada. Se você não tiver muita prática, você pode pôr um pedacinho de EVA e com palitinho de churrasco você ir lá e passar para não fazer melequeira de cola. E aí, você vai colocando todas as pétalas, ó. Agora vem o pulo do gato, gente. Eu ajunto todas essas aqui, assim, ó. Junto ela do jeito que ela fecha. Passo cola ali no fundinho dela. E ponho no meinho. Bem ali no meinho, ó. Ela vai tampar o arame e ela vai dar o acabamento. Eu não preciso fazer bolinha, não precisa fazer nada para acabar, para fazer o acabamento. Ela faz aquele miolinho bonitinho da suculenta, ó. Ela cobre o meu arame, que tá lá naquela segunda. Aí, você vai olhando a necessidade de passar ali cola, se ela tá caindo, tá muito pesada, caindo assim pra baixo. E tá certinha. Meninas, olha que suculenta linda, 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 linda. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo carinho, pela atenção, por terem assistido. E aqui é só uma sugestão, é uma latinha que eu fiz pintei ela, coloquei pedrinha, porque suculenta é com pedrinha, tá, gente? Aí, coloquei lá a suculenta, olha que bonitinha, só enfinquei. É uma sugestão, tá? Mas aqui eu não coloquei ela fixa, nada. Só coloquei essas pedrinhas porque eu ainda vou fazer mais, eu quero fazer um vasinho maior. Mas olha que graça.
e muito obrigada pela companhia. Muito obrigada pelo carinho, abração, um abraço, um beijo. Muito obrigada mesmo, tá? E até a próxima.